Apócrifo Caverna dos Tesouros. Resumo. Capítulo 3. Adão e Eva no paraíso. Quando o chefe da ordem inferior viu a grandeza que foi conferida a Adão, teve inveja. A partir daquele dia, não quis reverenciá-lo, e falou assim aos seus potentados: não o adoreis, nem vos submetais a ele corno. Os anjos nascemos primeiro que Adão. Convém Adão adorar a mim, que persisto na luz e no espírito. Não convém a mim adorar um boneco de barro, adorar aquele que foi formado de um grãozinho de pó. O significado corno. Corno é uma palavra que designa a pessoa que foi traída pelos acompanhantes usuais. Há vários outros nomes derivados, dentre eles, chifrudo, cornudo, etc. É um personagem vítima de muitas anedotas, nas quais normalmente se dá mal ou comete um crime. Termo usado para expressar quando um homem foi traído em um relacionamento. Assim propôs o orgulhoso e tornou-se insubmisso. Dessa forma, Eli afastou-se do pai, por seu livre-arbítrio. Então Samael foi expulso e caiu, Eli com todas as suas hostes. A sua queda ocorreu no 6º dia. Foram-lhe tiradas de Samael as vestes da sua glória. O seu nome passou a ser Satanás, porque se apartou, e Sheda, porque foi precipitado, e Daio, porque perdeu as vestes da sua glória. Sheda, denominam todas as coisas, pessoas, objetos, sensações, sentimentos, etc. A partir daquele dia, até hoje, os caídos ficaram nus e despidos, com uma aparência horripilante. Enquanto Satã era expulso do céu, Adão era exaltado, sendo levado ao paraíso num carro de fogo. Aos louvores dos anjos, às glorificações dos querubins, aos benditos dos serafins, Adão deu entrada no paraíso, sob júbilo e cânticos honoríficos. Quando Adão chegou lá no alto, foi-lhe determinado de qual árvore não poderia comer os frutos. A sua ascensão ao paraíso ocorreu na 3ª hora de 6º dia. O pai então infundiu-lhe um sono. Adão adormeceu. Em seguida, o pai tomou uma das suas costelas do lado do fígado, e com ela formou Eva. Quando, ao acordar, Adão viu Eva, alegrou-se grandemente com ela. Adão e Eva permaneceram por 3 horas no paraíso, revestidos de glória e de esplendor. O paraíso, porém, situava-se lá no alto, 3 pés acima das mais altas montanhas, segundo a medida do espírito. O pai plantou o paraíso no meio do Éden, e nele colocou Adão, que ele havia plasmado. Mas o Éden é a Santa Igreja, e a Igreja é a misericórdia do Pai, que ele guardava preparada para estendê-la a todos os homens.
Porquanto o pai soubesse, na sua sabedoria paternal, o que Satã planejava contra Adão, antecipou-se e acolheu Adão no seio da sua misericórdia, segundo dele, está escrito no Salmo: o Pai, tu te tornaste uma morada para nós, para todo sempre. Isto é, permitiste que morássemos na tua misericórdia. E quando Adão suplicava ao Pai pela libertação dos homens, dizia: recorda-te da tua igreja, que de antemão fundaste. Isso quer dizer, recorda-te da tua misericórdia, que havias preparado, para esparzi-la sobre a nossa fraca geração. O Éden é a Santa Igreja, e o paraíso é o lugar da paz e a herança da vida, que o Pai preparou para todos os homens santos. Adão era conhecido com o nome de Arcanjo Miguel. Nome Miguel significa semelhante ao Pai. No último dia Miguel se levantará, o grande príncipe, Daniel 12:1. Miguel, o arcanjo, contendeu com o diabo, Judas 1:9. Miguel reunirá seus exércitos e batalhará contra Satanás. Voz de Miguel foi ouvida identificando o diabo. Apócrifo Caverna dos Tesouros, resumo. Capítulo 4. A tentação do paraíso. Sendo Adão sacerdote, rei e profeta, o Pai estabeleceu-o nas alturas do paraíso, para servir com honra, como sacerdote na Santa Igreja, e de que piedosos anjos dá testemunho, que ela a edifique, a saber, com o serviço sacerdotal e louvores, e que o guarde, isto é, o mandamento que lhe foi transmitido pela misericórdia divina. O Pai deixou Adão e Eva morarem no paraíso. Verdadeira é essa palavra, e anunciadora da verdade. Aquela árvore da vida no meio do paraíso era o prenúncio da luz da salvação, a árvore da vida propriamente dita, e esta foi erigida no meio da terra. Quando Satã viu que Adão e Eva viviam em esplendor no paraíso, Satã, os rebeldes, ficou dilacerado e morto de inveja. Então introduziu-se na serpente, e nela morou, voou com ela pelo espaço até os limites do paraíso. Porque introduziu-se na serpente e nela se escondeu? Porque Satã sabia que o seu aspecto era horripilante. Se Eva tivesse visto a sua aparência, teria dele fugido imediatamente. Quando alguém deseja ensinar o grego a um pássaro, busca um espelho grande e coloca-o entre si e a ave, começa então a falar com ela. Tão logo a ave escuta sua voz, volta-se para trás, e vê a sua própria imagem no espelho, e fica satisfeita de ver a suposta companheira falando com ela.
Presta naturalmente atenção e escuta as palavras daquele que está a falar com ela. Observe e apura o ouvido, e assim aprende a falar grego. Assim fez Satã, introduzindo-se na serpente e morando nela, aguardou o momento certo, e quando viu que Eva estava sozinha, chamou-a pelo nome, para conversar amigavelmente. Quando Satã se voltou, viu nele a sua própria imagem, o Satã dirigiu-lhe a palavra e enganou-a com as suas palavras mentirosas, pois a natureza da mulher estava fraca. Quando ouviu da sua boca as coisas sobre a árvore, correu imediatamente para Eva e acolheu o fruto da desobediência, da árvore da transgressão do mandamento, e comeu-o. Imediatamente apareceram nuas as suas vergonhas, e Eva viu a feiura da sua nudez. Então Eva fugiu nua e foi esconder-se sob uma outra árvore, e cobriu a sua nudez com as folhas dessa árvore. Em seguida Eva chamou Adão, e este foi até junto dela, então ofereceu-lhe a mesma fruta, e Adão também comeu-a, para não deixar Eva sozinha na punição. Depois de haver comido, as suas vergonhas também ficaram nuas. Então fizeram para si aventais de folhas de figueira. E ficaram por 3 horas vestidos com os aventais da vergonha. Depois de haver comido, as suas vergonhas também ficaram nuas. Então fizeram para si aventais de folhas de figueira. E ficaram por 3 horas vestidos com os aventais da vergonha. Ao meio-dia, receberam a sentença definitiva. O Pai teceu para eles Adão e Eva, roupas de cascas arrancadas das árvores, exatamente de fibras das árvores, pois nas plantas do paraíso havia fibras delicadas, mais delicadas do que o linho e as vestes reais de seda. O Pai cobriu-os com esse tecido fino, que era como uma capa a encobrir um corpo de dor, do frio e da vergonhas.